Paz do Senhor Jesus Cristo, paz de Deus, paz e graça e shalom. Irmãos, devido a uma necessidade, muitas necessidades, alguém me perguntou, e também já assim, muitas pessoas, não foi só uma pessoa. Por que no livro de Esther não aparece o nome de Deus? Então, eu fiz um estudo aqui irmãos, sobre isso, e já está aqui no meu computador, eu vou fazer a leitura, mas antes de fazer isso, eu gostaria de dizer para os irmãos que o nome original de Esther não era Esther, era Radassa. Era Radassa. Depois, o nome dela foi mudado, ela casou com o rei Assuero, né, sendo a rainha no lugar da outra rainha que rejeitou, da rainha Vasti, né? Ou Vasti, que rejeitou ir ao banquete do rei. Então ele destituiu ela do trono e pediu para que fossem buscarem donzelas e trouxessem para que fossem apresentadas para ele tomá-la como esposa no lugar da rainha. Isso já era um plano de Deus para livrar o povo judeu. Eu não vou me aprofundar muito nisso para o vídeo não ficar muito longo. Mas para os irmãos entenderem, será mesmo que não tem o nome de Deus no livro de Esther? Eu vou provar para os irmãos que vocês não vão achar escrito, mas o nome de Deus está no livro de Esther. Porque o nosso alfabeto, que foi transliterado, que foi traduzido, não é o alfabeto original, irmãos. Então, nós temos que entender isso. E as letras hebraicas, irmãos, elas têm significados. Elas são letras espiritualizadas. Irmão. E as letras hebraicas também são números. Eu estou estudando sobre isso. Eu estou ficando maravilhado. Eu nunca sabia isso. Eu também não sei, irmão. Estou aprendendo. Pode ser assim, olha, mas como é que eu não sabe disso, irmão? Algum teólogo? Eu não sou nada, irmão. Eu não tenho nem estudo. Mas eu amo procurar as coisas e Deus abre a minha mente, eu oro a Deus e o Senhor vai abrindo, irmão. Eu vou aprendendo com um, com o outro e vou aprendendo, procurando, pesquisando, lendo. Agora eu estou aprendendo algumas palavras já em hebraico. Assim foi no inglês, assim foi no espanhol e eu continuo fazendo a mesma coisa. Há um tempo atrás que eu fiquei enfermo, eu não tinha essa capacidade, mas Deus devolveu para mim, graças a Deus, irmão. Principalmente quando se fala da escritura. Outras coisas, irmãos, é incrível, irmão. É incrível. Eu tento exercitar minha mente, porque tem um exercício para a mente. Você olha para cima, depois você olha para cima, para o lado direito. Certo, irmão? Ó, ontem eu fiz isso também, mas eu olhei para o lado esquerdo. Isso daí, quando você faz esse movimento, isso aí é constatado cientificamente. Você abre uma janela no cérebro e você começa a aprender com mais facilidade. Porque o nosso cérebro é como se fosse um monte de caixinha, irmão. E cada uma daquelas nós não podemos... É que nem o nosso corpo. Se nós não exercitarmos, ele enferruja. O cérebro também. Então a melhor coisa para você que é idoso... Por isso que eu percebo aqui em Portugal, irmão, percebo mesmo, eles leem muito. Eu vejo senhores assim de idade lendo dentro dos metrôs e eu fico pensando e analisando. Já no Brasil não se tem esse costume. Aqui não, você entra no metrô, você vê um senhor com um livro. Aqui eles dão muito valor à leitura, irmãos. E isso ajuda o cérebro a não se atrofiar, não ficar de uma forma que a pessoa fique... com problemas depois cerebrais, né? Ou problemas até de Alzheimer, porque você exercitando o cérebro é como se o corpo todo precisa de exercício. Eu estou precisando de caminhar, então hoje eu vou ter que sair, vou aproveitar e vou andando, irmãos. Às vezes, quando eu estou com meus rins doendo, não dá, mas hoje eu, graças a Deus, só estava um pouco triste, mas agora já estou melhorando. E quero dizer que eu amo vocês, todos vocês, não tenho nada contra ninguém, tá bom? Irmãos, então vamos falar do livro de Esther. Primeiro, quero dizer, como já disse, eu não sei se já disse, mas vou repetir.
nome de Esther era Hadassah, não era Esther. Quando ela foi apresentada ao rei, que ele viu a beleza que ela tinha, ele ficou maravilhado, irmãos. Então houve uma mudança de nome. E ele foi colocado o nome dela de Esther, que na tradução daquela época significava estrela. Por quê? Porque ela era muito bonita. Então, e foi tirado Hadassah, que era o nome original hebraico, e foi colocado um outro nome de Esther. E na tradução da Bíblia, então ficou Esther. Mas a Hadassah e Esther é a mesma pessoa. Tanto que os irmãos sabem que Josué não se chamava Josué. Ele se chamava, salvo erro, Oséias. Assim como mudou Sara para Sarai, Abrão para Abraão, o povo ele mudava conforme as letras faziam sentido daquela pessoa, da vida daquela pessoa. Os nomes, eles tinham uma certa comunhão com a personalidade da pessoa, vamos dizer assim, certo, irmãos? Por isso que você não vai achar no português, porque as nossas letras da língua portuguesa, elas não têm um sentido igual tem a hebraica, né? A letra hebraica. E precisou traduzir do hebraico para o português, senão nós entendíamos do hebraico para o latim, ou para o grego, depois para o latim, depois para o português. Então, logicamente que nós não vamos encontrar nenhuma letra aqui que significa Deus, certo? Mas eu vou ler aqui para os irmãos entenderem que tem sim o nome de Deus, mas está oculto aos nossos olhos, certo, irmão? Presta bem atenção, eu vou ler aqui então o estudo. Quem nunca leu a história de Esther, história fascinante e rica em detalhes, com uma mensagem espetacular. O livro narra sobre o acontecimento do povo hebreu que quase foi dizimado quando estavam na Babilônia, sob a dominação persa, em 539 a.C. Foi redigido e assinado o decreto de liberdade aos exilados hebreus do reino de Babilônia após a conquista e a ascensão de Ciro nesse país. Um grupo pequeno de hebreus retornaram para Jerusalém na supervisão de Sesbazar, que foi o primeiro governador pós-exílico. Está em Esdras 1, versículo 8, 5, versículo 14 e 16. Desta forma, os fundamentos para a reconstrução do templo foi lançada como projeto de reconstrução. O templo foi para a reconstrução do templo foi lançado. Como o projeto de reconstrução parou, outro grupo retornou para Jerusalém, cerca de mais de 42.360 pessoas, na liderança de Zorobabel e Josué. Em Esdras 1, 2, versículo 1 e 2, 6, versículo 4, 6, versículo 5. O livro de Esther tem como protagonista, quer dizer, a pessoa que é protagonista, quer dizer, a pessoa principal, né? Uma moça judia, muito linda, ela era muito linda, que se tornou rainha da Pérsia. Seu primo, em muitas Bíblias, se chama Mordecai, que quer dizer Mardoqueu, a mesma coisa. Vocês estão percebendo que há uma mudança de nomes? Mordecai. Quando lemos esse livro, percebemos que ele se distingue dos outros livros da Bíblia em relação à menção ao nome de Deus.
que não é feita em nenhum momento ao longo dos fatos narrados pelo escritor, pelo menos em nossas versões bíblicas. E esta foi uma das causas de discussão gerada quando o livro estava listado como não canônico, no período do processo da canonização dos primeiros séculos depois de Cristo. Embora alguns eruditos judeus da época não tinham dúvida da inspiração desse livro, mas será mesmo que o livro de Esther não há nenhuma menção do nome de Deus? É este objetivo desse estudo pelo qual nós estamos falando agora. Presta atenção. Em pesquisas e leituras em alguns livros e sites, pude perceber que é possível sim encontrar o nome de Deus no livro de Esther, mas na língua hebraica e não nas versões que disponibilizam da nossa língua. Na literatura hebraica da Bíblia, observamos o uso de acrósticos em vários textos bíblicos. Por exemplo, Salmo 9, 10, versículo 34 e Provérbios 30, versículo 10 e também em Provérbios 31, certo, irmãos? Esther 1, versículo 20, 5, versículo 4 e 13, 7, versículo 7, versículo 5 e versículo 7, e etc. Mas afinal, o que é um livro, o que é um acróstico, segundo o dicionário online? Presta atenção. Preparam e é uma composição poética em que cada verso principia por uma das letras da palavra que lhe serve de tema ou tipo de texto, em que as primeiras letras e cada linha ou parágrafo foram verticalmente uma ou mais palavras. É como se pegasse cada letra do nome de Jesus e escrevesse um texto ou um poema. Veja abaixo um exemplo acróstico com o nome de Jesus Cristo. Agora eu vou dar um exemplo aqui, irmão. Ó, a letra G. Ó. Juntou-se ao mundo com seus pescadores. J. E pescou pessoas por onde passou. E. Um mundo queria de paz e melhor. U. Seria ele um homem ou seria amor? S. Aí você junta essas letras de cima para baixo, o que vai escrever? O que vai dar? Jesus. Nesse texto aqui, a palavra Jesus. Mas onde que você acha ela? Está entendendo, irmão? Assim são as letras judaicas. Aqui foi feita uma comparação no português para você entender. Mas não ficou só aí. Tem uma outra comparação aqui, ó. Caminhou em pedras, clareou caminhos. A letra C. Tem que ter o Cristo. Está entendendo? Rios e desertos foram percorridos. R. Iluminou tropas e aliviou... eliminou trevas e aliviou espinhos. Está entendendo? Letra I. Seu amor nos deu seu poder divino. Letra S. Tu és nosso rei e nos iluminou. Letra T. O mestre maior que por nós morreu. Agora você pega esse texto e leia ele só de cima para baixo, certo? Só as primeiras letras. Jesus Cristo. Mas aonde que você viu escrito Jesus Cristo aqui? Mas se você olhar nesse texto e você usar essas letras, você vai ver que nesse texto está escrito Jesus Cristo. E você não percebeu. Porque, irmãos, as coisas de Deus não são como nós pensamos. Você está entendendo, irmão? Então, toda a Bíblia tem a palavra de Deus. Toda ela, irmão. E nós
tem o nome de Deus. Só que muitas das vezes, devido à nossa tradução, nós não conseguimos entender, certo? Então eu vou passar mais uma parte. Isso aqui não é invenção, isso aqui é um estudo, irmão. Então, irmão, isso aqui é um estudo bem feito mesmo, irmão, bem feito. Vamos lá no alfabeto hebraico. A primeira letra, Aleph, depois vem Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Saim, Ren. Tet, Yud, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samek, Haim. Tzad, Kof, Resh, Sin, Shin e Tav. Certo? Essas aqui são as letras do alfabeto hebraico. Então vamos lá agora. Vamos lá. Aqui, se nós somos aqui, nós vamos ter o texto tudo escrito em hebraico. Aí ainda não estou preparado para falar isso, mas agora vamos analisar os versículos do livro de Esther. Capítulo 1, versículo 20, né? Depois versículo 5, capítulo 5, versículo 4, versículo 13. Depois 7, versículo 5 e versículo 7. Onde se encontra o nome de Deus? Se nós pegar esses capítulos e juntar, irmão, nós vamos ver Yahweh, porque esse nome nós não podemos pronunciar, irmão, tá? Por isso que tem muita gente que fala que o nome de Deus é Yahweh, mas aqui está falando Yahweh, ou Jafé, quer dizer, eu sou. Então, irmãos, está ali dentro do texto, escrito no hebraico, e você não consegue ler, porque ele está numa posição diferente do que a posição que você está acostumado a ler. Porque Deus não queria que o nome dele ficou como um sujeito oculto, sabe, irmão? Como um ser divino que estava ali, mas você não conseguia ver, que nem hoje. Você pode provar que Deus está aqui comigo? Como é que você prova? Mas eu sinto que Ele está aqui. É a mesma coisa. Deus está aqui. Tá? Agora presta atenção. Observe o versículo no hebraico e as letras estão grifadas na cor vermelha. Tá, irmão? E Ruá, mas de forma invertida. De forma invertida, da esquerda para a direita. É bom frisar que os judeus escrevem e leem da direita para a esquerda. Eles não leem que nem nós, eles leem da direita para a esquerda. Se você pegar uma Bíblia judaica, o Torá quer dizer lei. Você não vai abrir o livro igual nós abrimos assim. Você abre para cá. Não, você vai abrir ele como se você tivesse pegado a Bíblia, para você entender, e virado ela de costa, e ela começasse por trás, não pela frente. Mais ou menos assim, certo, irmãos? Então, por isso que em Esther está escrito. Então, nós podemos observar que, veja bem, este dia, quer dizer, hoje, e Amã, que o rei venha ouvir, né? Nesse versículo pode-se observar nitidamente as iniciais que estão em negrito, que o escritor que redigiu, ele redigiu já em negrito. Normalmente da direita para a esquerda, ou seja, inverteu a posição das letras, deferindo do versículo 1 a 20. Porém, tudo isso não me satisfaz. Esther 5, versículo 13. Porém, tudo isso não me satisfaz, né? Então vamos lá. Presta atenção. Para mim, aproveita nada isso me. No entanto, todos é. Parece uma frase sem sentido. Nesse versículo, observa-se o formato acróstico, semelhantemente ao capítulo 1, versículo 20. Porém, as letras encontram-se no final de cada palavra. Certo, irmãos? Aí então
que você vai entender. Quer ver? Agora nós vamos juntar as letras. Eu não vou falar. Eu tenho aqui, mas deixei ali, irmãos, o significado das letras do tectagrama, né? Então, essas letras do tectagrama significam eu sou, né? E onde está esse eu sou? Ele está oculto. Ele está oculto. E o que quer dizer eu sou? Ou eu sou um. Por isso que a primeira letra do alfabeto hebraico, vocês querem ver, irmãos? A primeira letra é Aleph. E se vocês pegar no grego, a gente vai ver o seguinte. Você vai lá em Apocalipse, eles traduziram. Só que eles traduziram na língua não na língua deles, né, irmão? Então vamos no alfabeto hebraico. Como é que eu deveria falar? Eu não falaria eu sou, o Senhor Jesus falou, eu sou o Alfa. Isso daí, se você falar em Israel, eles não vão entender também. Ele ia dizer, eu sou Aleph. Está entendendo, irmão? A diferença? Quer dizer, porque Aleph quer dizer primeiro. Por isso que Alfa quer dizer primeiro. Eu sou o Alfa, eu sou o primeiro. E eu sou o último. Tav quer dizer último. Então, Aleph, Tav, eu sou o primeiro e sou o último. Se tiver essa letra aqui, irmão, só essa letrinha, só esse Aleph, já está provando que dentro do livro de Esther já tem o nome de Deus ali. E você não percebe, porque ele está ali e você não consegue se você não tiver conhecimento do alfabeto. Você está entendendo, irmãos? Então, é uma coisa muito interessante. Então, nós podemos definir que o nome de Deus, sim, está no livro de Esther. E nós podemos ver isso de uma maneira, chama acróstica. Certo, irmãos? Porque, traduzindo as letras hebraicas que estão dentro do livro de Esther, aparece a palavra eu sou. Por que aparece essa palavra, mas escrito em hebraico? Quem é o eu sou? Quem que falou para Moisés que eu sou? Diga que eu sou. Que na verdade, o correto também, se nós fosse passar para o hebraico mesmo, certinho, não seria eu sou. Seria eu serei o que serei. Vai da forma de interpretação, da linguística. Eu não posso, existem palavras, por exemplo, nos Estados Unidos, a palavra saudades, parece que não existe no inglês, pelo que eu entendi, que eu estudei. Não existe. Eles falam misses. Essa palavra pode ser procurado, entendeu? Tem palavras que não existem. Então tem que ter uma palavra para substituir aquela palavra. Você está entendendo, irmão? Então, por causa do quê? Por causa do alfabeto. O nosso alfabeto tem, não me lembro agora quantas letras. O alfabeto hebraico parece que tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 mais ou menos. Pode ser que tenha alguma outra que não está aqui, tá, irmão? Então, é bem interessante, irmão. Você pode ver aqui, ó, em hebraico aparece o Aleph, no livro de Esther, aparece o Aleph. Estou vendo aqui no hebraico, não dá para me mostrar porque está aqui no computador, que também significa eu sou um, ou eu sou o único, ou eu sou o primeiro. Essa letra tem o valor do número 1. E quem é o primeiro? Quem é o eu sou um? O Senhor não disse assim, eu sou um, e fora de mim não há outro Deus. Ele não falou o nome dele, ele disse eu sou Deus. Ele falou, eu sou um. Por isso que Deus não se agrada que adore outros deuses.
porque só tem Ele, o verdadeiro, Ele é um. Quando o Senhor Jesus, irmãos, estava falando com os discípulos, vocês lembram aquela parte que Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta? O que o Senhor Jesus Cristo disse para Filipe? Filipe, tu não crês que eu estou no Pai, ó, e o Pai está em mim? Por quê? Porque Ele e o Pai é um só. Você está entendendo, irmão? É algo assim que tem que passar por esse processo para você entender, certo? Então vamos lá no outro lugar, no outro versículo. Quer ver? Ó? Tem um versículo aqui. Nesse caso, o inverso do versículo 5 do livro de Esther, capítulo 5, versículo 13. Você invertendo, irmãos, você vai ter o nome Eu Sou. Certo, irmão? Você vai ter esse Eu Sou em hebraico. Eu não vou pronunciar aqui porque está tudo escrito em hebraico e eu não cheguei nesse ponto ainda. Algumas palavras eu sei, eu estou falando em português para que vocês entendam também. Então, Eu Sou apareceu de novo aqui no livro de Esther. Mas peraí, mas não apareceu escrito Deus. Irmãos, eu estou falando invertido. Se a pessoa lê e não inverter, ela não vai conseguir entender. Por quê? Porque você lê diferente. Por exemplo, eu não tenho nenhum livro aqui, meu Deus, eu estava com as Bíblias, tudo aqui. Você abre a Bíblia, assim, ó, da direita para a esquerda, não é? A Bíblia está fechada assim, ó. Você vai pegar a página dela aqui e vai fazer assim. O hebraico não. Você vai pegar a página dela aqui e vai fazer assim, para ler o primeiro capítulo. É como se você estivesse lendo a sua Bíblia, e aqui do Ocidente, começando por Apocalipse. E no lugar de Apocalipse fosse o livro de Gênesis. E no lugar do livro de Gênesis fosse o livro de Apocalipse. E nós escrevemos da direita. Quando você vai escrever, você não começa na direita? Para a esquerda. Eles não, eles começam da esquerda para a direita. Então você nunca vai achar, porque o alfabeto deles é outro. O tradutor precisa ter dois tipos de tradução: a tradução dinâmica e a tradução panorâmica, para entender e também para não. Por isso que a Bíblia hebraica, irmãos, ela é fidedigna. Por isso que a nossa Bíblia que nós usamos a Bíblia da Septuagésima, é a Bíblia muito próxima da Bíblia hebraica. Então, não existe assim. É uma Bíblia muito boa. Eu conversei com um rabino que é messiânico e ele viu a minha Bíblia. Ele olhou e falou: essa tradução é muito boa. Essa tradução é a que mais chega próximo ao original. Por quê? Precisou adaptar alguma coisa, senão nós não íamos entender nada, irmão. Pensou? Se for escrever no pingo, nos is, irmão, né? Como está escrito, nós íamos entender tudo errado. Um senhor que é hebreu, eu não sei, eu vou falar o que ele me falou. Ele já é de lá, né, irmão? Eu estive em Israel. Ele disse assim: se você está no Brasil e você quer pedir uma pizza e você quer traduzir mais certinho do hebraico para o português, sabe o que você ia ter que falar? É claro que está errado, mas no hebraico eles pedem certo, mas para nós ia ficar tudo errado, porque eu teria que falar assim, ó, se eu traduzisse no ponto, letra por letra, direitinho, como está no hebraico, para português, ia ficar assim: por favor, eu quero convidar uma pizza para vir à minha casa. Está entendendo? Enquanto no hebraico não é assim. Eles têm a tradução que fala correto. A língua deles é correta. Só que nós não podemos usar o alfabeto deles para escrever um texto nosso sem transliterar. Porque senão não dá certo, irmão. Não fecha, você está entendendo? Então no livro de Esther tem o nome de Deus. Isso se chama, como eu já falei aqui, irmãos, acróstico.
Eu não sou professor, mas eu estou procurando, irmão. Chama acróstico. Por isso você dizer que o nome de Deus... Então percebe que o acróstico do nome, que significa eu sou, o escritor inicia e termina com a letra Aleph. É muito interessante observar todo o cuidado que o escritor teve em descrever fatos históricos ao mesmo tempo, acrescentar minuciosamente a seu lado devoto, registrando o nome de Deus no hebraico. Eles levavam muito a sério a obediência da lei, principalmente no que diz em Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, considerando o nome de Deus sagrado demais para ser conhecido e proferido por lábios imperfeitos. Então, o que ele fez? Ele traduziu, mesmo no hebraico, ele colocou Aleph, porque eu sou um. E Deus falou, eu sou um, eu sou o único. Isso significa Deus. Deus sempre se manifestou, Ele sempre é um, porque está escrito, eu sou o Alfa, na nossa Bíblia, e o Ômega. Ele diz que Ele é o Alfa, Ele diz que Ele é o Ômega. Isso daí é em outra língua, não é nem hebraica. Mas na língua hebraica, ele vai ter que dizer, eu sou o Gimel, ou melhor, perdoa, eu sou o Aleph. Se eu não me engano, a última letra deixa eu ver aqui, irmãos, que eu tenho que olhar no alfabeto, é Tav. Eu sou o Aleph e sou o Tav. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Ele não falou, eu sou Deus fulano de tal. Nem ele não falou. Você está entendendo? Ele falou, eu sou o que sou. Que, se nós formos olhar na tradução certinho, como está no hebraico, também não é assim. O correto seria, eu serei o que serei. Mas para nós dar uma abertura melhor dentro da nossa língua, entendeu? Para nós entendermos melhor. Porque Deus quer que nós entendemos a mensagem. Ele não vai colocar Ele não vai escrever uma coisa que você não entende nada. Senão você vai ficar... Então, se você lê o livro, você não vai ver escrito mesmo. Você está lendo em português. Mas tudo que está ali se refere a Deus. Porque se você pegar o original... mas eu não tenho estudo, agora vou ter que obrigado a pegar o original. Irmão, então você não precisa falar. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Por isso que eu estou procurando saber, porque eu já vi irmãos pregando que o nome de Deus não está no livro de Esther. E aqui eu posso provar que o nome de Deus está ali de uma forma acróstica, né? Que eu acabei de falar, eu acho que é esse nome. É um pouquinho assim difícil, porque eu não sou professor, irmão. Eu não tenho conhecimento, eu estou aprendendo, entende, irmão? Só que, veja bem, então a gente percebe que esse nome acróstico, ele sempre, o escritor teve o cuidado de colocar o Aleph, entendeu, irmão? Que é o 1. E também no fim, e é muito interessante nós observar esse cuidado, porque a gente olhando isso, a gente vê que o escritor também descreveu fatos históricos ao mesmo tempo, acrescentando minuciosamente e registrando o nome de Deus no hebraico. Entendeu, irmão? Eles levavam muito a sério isso, mas eles colocavam ali letras. Por isso que eu digo que as letras hebraicas têm. O teólogo Geisler explica que devido à perversão pagã na época que o livro foi escrito, o escritor preservou explicitamente o nome de Deus no livro. Mesmo tendo paganismo, o livro ficou, assim, vamos dizer, com o nome de Deus ali, entendeu, irmãos? Então, a comunidade judaica naquele período, interessante analisar que a Bíblia afirma que o próprio Deus faria com que seu nome fosse
anunciado em toda a terra. Portanto, por mais que o nome de Deus, Yahuwah, não é bom falar, Senhor, perdoa, Yahuwah, não esteja explícito, o nome de Deus mesmo é Yahuwah. Por isso que tem gente que fala Yahu, mas é Yahuwah. Não esteja explícito, mas explícito nesse livro, ele atuou de maneira providencial em todo momento da vida do seu povo, no exílio da Babilônia, dizendo, eu sou, e continua sendo, e sempre será o Deus Todo-Poderoso, misericordioso, está sempre pronto a socorrer os seus filhos. Certo, irmãos? Então, fica aí, irmãos, uma pequena instrução para você saber que no livro de Esther, mesmo que você não encontre o nome de Deus, se você pegar o original hebraico, você vai encontrar esta gramática aqui que eu acabei de falar, que se chama acróstica, né? Ou acróstico. Quer dizer, você vai encontrar, que nem eu encontrei aqui, ó. Aqui apenas é um exemplo usando a língua portuguesa, certo, irmão? Usando a língua portuguesa. Veja bem, juntou-se ao mundo. Juntou começa com o quê? Com G, com J, não é? E pescou pessoas. Quem fez isso? Foi Jesus Cristo. Mas começou com que letra? Com a E. Ó, seguiu rumo ao mundo para mudar o mundo, ou melhor, seguiu rumo ao mundo, um mundo de dor, perdoa. Ele seguiu ao mundo de dor, para querer mudar, levar a palavra do amor, né? Então, que letra que tem aqui primeiro? É o S, seguiu. Ó, um mundo ele queria de paz e melhor. Um mundo que ele queria de paz e melhor. Que letra que tem aqui primeiro? U, de um. Seria ele um homem ou seria amor? Qual letra que tem aqui? Primeira, S. Agora você lê de cima para baixo. J-E-S-U-S. Jesus. E você vai dizer, não tem escrito Jesus aqui. E eu mostrei para você que tem. Você está entendendo, irmão? Então, irmão, a gente tem que ter cuidado para a gente não falar. Por isso que as coisas de Deus, irmão, são muito misteriosas. E não tem Jesus só não, porque Jesus só, irmão, é um nome transliterado, para que nós entendamos. Ele é um nome que nós respeitamos, o nome de Jesus. Mas, na verdade, esse nome precisou ser transliterado. Porque o nome de Jesus original, sem ser transliterado, é Yeshua. Mas sendo transliterado, ele se tornou Jesus. É o mesmo nome, significa a mesma coisa. Só que para dar valor a esse nome Jesus, precisa ter o Cristo. Porque Jesus sozinho dá a impressão que é um apelido, mas é um nome. É claro que nós sabemos. Como nós sabemos que é um nome, certo, irmão? Então nós respeitamos, porque a tua fé, tua crença, tua espiritualidade sabe que Jesus é o nome de Yeshua. Está entendendo, irmão? Quer dizer que se eu falar, tudo te pedimos em nome de Yeshua, não está errado. Você vai falar, quem que é esse Yeshua? É Jesus. Você está entendendo, irmão? Agora, não quer dizer que é significadamente tem o mesmo sentido de que Yeshua. Mas Cristo tem. Veja bem, agora como é que eu vou achar Cristo nesse texto? Ó, caminhou em pedras, clareou caminhos. Com qual letra começou? Com a C. Rios e desertos foram percorridos. Quem que fez isso? O Senhor Jesus. Qual letra que começou ali? R. Então já temos o C e já temos o R. Iluminou trevas e aliviou os espinhos. Quem fez isso? O Senhor Jesus. Começou com o quê? Uma letra I. Seu amor nos deu seu poder. Seu amor nos deu seu poder divino. Que letra que começou? S.
Tu és o mesmo, tu és o nosso rei e nos iluminou. Que letra começou? T. Agora presta atenção. O mestre maior que por nós morreu. Qual letra? O. Agora lê, ao invés de você ler assim, ó, você vai ler assim. Em vez de você ler no horizontal, você vai ler no vertical. J-E-S-U-S, Jesus. C-R-I-S-T-O, Cristo, Jesus Cristo. Nesse texto, que você não viu o nome de Jesus, está o nome de Jesus Cristo. Tá entendendo, irmão? Então, tem coisas que só as pessoas olhando e orando, Deus mostra. Isso é para confundir os sábios e os entendidos, para que Deus revele aos seus pequeninos, certo, irmão? Uma letra hebraica, ela tem tantos significados, irmão. Outro dia eu vou fazer um vídeo explicando o que significa. Tem letra que significa o ouvido, tem letra que significa os olhos, tem letra que significa, só a letra significa esses dois buraquinhos. São 7 letras, que nós temos 7, pode ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é? Tem 7 letras no alfabeto hebraico, que uma significa esse lado aqui do ouvido, a outra significa esse, já são 2, a outra significa esse olho, 3, a outra significa esse olho, só letra, 4, a outra significa essa narina, 5, a outra significa essa outra, 6, e a outra significa a boca, 7. O número da perfeição, o número da visão, o número da palavra. A palavra sai pela boca. O número de ouvir o Espírito de Deus, de ouvir a palavra. O número de ver a realidade da inspiração. Creia na palavra de Deus, irmão. Não duvide. Não vai nessa história de contém, não, porque isso aí é coisa maçônica. Tá? E se você não tiver cuidado, você vai se enrolando. Você está estudando para ser teólogo? Eu não estou estudando para ser teólogo, irmão. Eu já estou com 57 anos. Você acha que eu vou ficar perdendo? Você acha que eu vou ser teólogo, irmão? Eu estou estudando porque tem pessoas que vêm me perguntar as coisas. E eu também não sou professor. Eu pergunto para outros também, irmão. Não é bem assim. Eu não sou nada, irmão. Nada. Absolutamente nada. Eu sou igual a você. Basta você fazer, procurar. Você também consegue. Não existe diferença entre eu e você. A única diferença que tem, sabe qual é? Existe uma diferença. Se você não creu em Jesus Cristo ainda. Agora, se você já creu, já aceitou Ele como teu Salvador, já serve a Ele, não tem diferença nenhuma. E você que não aceitou, passe a aceitar. Porque se você não receber Ele no teu coração, não der espaço para Ele, o que será da tua alma? Aproveite, irmãos. E ore por mim, orarei por vocês. Certamente tem pessoas que sabem explicar muito melhor do que eu. Eu sou apenas um pequenininho. Jamais, irmão, eu quero ser alguma coisa. Não estou aqui para me aparecer. Não sou nada. Acima de todas as coisas está o nome do Eterno. Que a Ele seja toda a honra e toda a glória. E eu apenas estou falando para vocês amarem as Escrituras. Um conselho: comprem Bíblias enquanto vocês podem encontrar. Porque se acontecer o que Deus está me mostrando, vai chegar um momento que nós não vamos achar mais Bíblia em lugar nenhum. Então, você que tem a sua Bíbliazinha aí, ainda que seja velhinha, guarda com bastante carinho. Se puder comprar outra, guarda. Mas quando você for comprar, olha bem também a Bíblia que você vai comprar. Olha a capa, olha se é atualizada, se é revisada, entendeu? E eu até aconselho comprar a King James, que é uma Bíblia um pouquinho diferente os versículos, mas é uma Bíblia bem... Ou essa João Ferreira que eu tenho, que é aquela tradicional, aquela Bíblia que a gente usava naquela denominação onde nós estávamos. Aquela ali é uma Bíblia bem próxima. Próxima que eu digo é a palavra de Deus, irmão.
Só que eu digo próxima porque às vezes tem que mudar alguma letra, você está entendendo? Você quer ver um detalhe? Está escrito assim, ó. E Deus arrependeu-se de ter feito o homem. Aí se você for lá na frente, você vai ver assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E agora? Como é que você me explica isso? E eu já te explico. Não existia palavra para colocar, para conectar aquele texto. Então João Ferreira de Almeida teve que colocar aquilo que vem na mente, senão o texto ficava desconectado. Porque em hebraico existia a palavra, mas ele ia escrever ali em hebraico, se ele estava escrevendo para um povo que falava português, irmão. Você está entendendo? Então a gente que tem vida tem que ter paladar. Aquele que está morto no espírito não tem paladar. Então não perca a tua vida espiritual e você sempre terá o paladar para compreender o sabor e a doçura mais doce do que o favo do mel que está escrito nas Escrituras Sagradas, para a honra e glória do Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seja o Senhor, Rei do Universo. Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus e a Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, desde agora e para sempre. Amém.